Olá, meu nome é Ezer, eu sou apresentador e, além de médico, eu sou outras coisas, mas não interessa. Hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. Do meu lado tem a Mari, que vocês provavelmente já conhecem, Dr. Rafael. E eu não me atrevo a apresentar essa lenda que foi responsável por tanta coisa na minha vida, no meu crescimento tanto pessoal quanto profissional. É uma honra ter aqui o Murilo. A parte do doutor eu vou deixar que ele explique. Por favor. Bom, primeiramente agradecer o convite aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer o Rafael, a Mari, você, Ezer, aí por essa apresentação totalmente fora do script. Meu nome é Murilo, sou médico intensivista, médico infectologista e, sem dúvida, para mim hoje é uma honra estar aqui presente com vocês, sentado aqui nessa mesa que só tem feras, e espero poder, de alguma forma, aí, contribuir com alguma informação, com alguma discussão aí. Você vai contribuir com muito mais do que você imagina, meu amigo. Vamos lá. Bom, antes de tudo, não esquece de seguir a gente no Instagram, Descomplica Poucos. Vai lá, dá uma moral. Vai ter mais podcast desse para vocês. A gente ainda não tem a Insider aqui com a gente, mas a gente tem o Descomplica Poucos. Podem patrocinar. Se alguém quiser patrocinar ainda também, inclusive aparelhos de ultrassom, Fica à vontade. aparelhos de punção, essas coisas, nós estamos à disposição. Modelo, Café. Modelo, Alô, manequim. Márcio. Márcio dá muito café. Café também já tá. Márcio dá muito café. Gel. Vai lá em Muito Café também, MUY. Vou dar essa forcinha pro Márcio. Tá, vamos lá. Hoje o papo é dengue, mas antes, dengue o povo já conhece um pouco. Quero saber quem é o Murilo. Murilo, médico infectologista, médico intensivista. Quase clínico. De onde? Quase. De onde Quase isso? clínico. De onde? Conta pra gente. Primeiro, antes de tudo, sempre quis medicina? Nossa, agora você conseguiu. A gente fez essa abertura umas 5 vezes e nessa, de fato, eu estou constrangido e não sei como responder isso. Bom, eu sempre quis medicina, eu acredito que eu ainda seja daquelas pessoas românticas, assim, apaixonadas pela profissão, idealistas. O último romântico da O último medicina. romântico da medicina. Sempre foi medicina, desde que eu me entendo. Eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves, que é mais ou menos assim, que a minha vida é o resultado de tudo aquilo que não deu certo. O plano inicial não era exatamente esse, mas uma série de coisas na minha vida me levaram por esse caminho, do qual eu tenho um extremo orgulho. E isso inclui, obviamente, a infectologia e a medicina intensiva. Hoje eu realmente não consigo me ver fazendo algo diferente disso. Por mais que eu tenha também as minhas críticas, as minhas frustrações, algumas percepções que a maturidade nos traz. E, sim, sempre medicina, infecto, mas sou muito realizado, muito feliz. E o mais interessante disso tudo é que a gente pode, com essa formação, com essa trajetória, compartilhar aí com muitas especialidades, seguir aprendendo com vocês, inclusive. Então é isso. Eu acho importante falar, cara, que eu conheci o Calabria quando era interno. Exatamente. E aí era um cara, assim, que tava fazendo infecto, né? Tava terminando infecto, ele tinha feito clínica médica e largou no R2. Quem que larga clínica médica no R2? Então o cara já era um monstro, assim, de rediscutir com ele, ele já sabia tudo de clínica e já tava monstruosamente terminando infectologia. Ele já tinha esgotado, Aí, né? A clínica mais pra frente eu decidi fazer cardio, aí eu descobri que ele tava acabando em intensivismo. Então o cara fez residência de clínica, quase terminou, de infectologia, e ele foi aqueles loucos que depois foi fazer intensivismo, né? Então você vai parar pra ver, né? O cara realmente ele gosta da medicina, porque é a única explicação que tem. O cara fazer 3 residências nesse sentido é a única explicação que tem. Eu vou te explicar. Tem gente que precisa estudar mais tempo para Entendi. poder sentar na mesa desse jeito aqui, entendeu? Tem gente que tem que comer mais arroz com feijão para poder ter esse momento aqui. É isso. Que papinho. Não vou mentir não que era ruim, porque você via a condensação de conteúdo que o cara tinha. Você ia discutir com ele, ficava até chato, né? Porque todo mundo não sabia nada. Como que você discute com um intensivista que sabe de antibiótico? Aí, Deus! cara, aí Não tá tem discussão com o fazendo cara a disso. discórdia aqui, né? Não tem como, porque Rapaz. normalmente é onde os infectos brilham, né? Eles chegam lá e falam,
Ué, Por que, como não? por que não entrou com a Subactan em 9 gramas de 88, igual fala o IDSS? Você Mas fala, é como? óbvio, né? Era muito óbvio, né? Claro, É a a gente vai única colocar hora- Turgê. A única hora que o intensivista pergunta alguma coisa, esse é o intensivista que não pergunta nada. Isso é mais uma prova que o intensivista talvez tenha que perguntar mais vezes e para mais pessoas, né? Fica a dica aí que talvez a gente acha que sabe alguma coisa e a gente segue, como todos, em qualquer especialidade, sabendo nada ou muito pouco. Aí. Eu vou dar a minha contextualização, que é muito engraçado, que além de ter conhecido o Rafa na época que era residente, eu conheci esse jovem, assim, nós temos algumas histórias, mas dentre elas eu acabei conhecendo ele na época do HDT, assim mesmo, mais forte. O Murilo era coordenador da UTI lá. E não era só um coordenador, né? Era aquele coordenador que ia domingo, 2 da manhã, para fazer uma punção de Marfan guiada, inclusive. Porque não tinha mais ninguém. Naquela época, né? Naquela época, porque não tinha mais ninguém. Sabe aquele cara que você fala assim, tem um negócio, ele tô indo? Né? Então, assim, a gente... rolou essa conexão de querer sempre fazer uma medicina muito, muito bem feita. E, assim, não é brincadeira, não é puxação de saco, não. Realmente, assim, o Murilo sempre foi um exemplo para mim, até pela parte fora da medicina, né? O Murilo. El Murilo. É engraçado que essa admiração é exatamente isso. Porque eu vi um cara desse jeito, a discussão era tão monstruosa na passagem, que eu falava assim, cara, se ele ficou foda desse jeito, eu também posso, cara. Eu vou moer aqui, porque era muito massa a discussão. Era muito intenso, né? Era muito... baseado em evidência, uma discussão que ninguém tinha contra-argumentar, no sentido de que a gente tem um estudo muito bem feito mostrando isso, então acabou. Eu gosto de uma frase do Abel Salazar, um médico português. Sabia que você ia falar. Eu ia trazer ela, eu sempre trago sabia. ela. É um médico português, literário, que ele fala assim, o médico que sabe de medicina, só de medicina, nem de medicina sabe. Né? Eu acho que a minha admiração pelas pessoas dentro da medicina são essas. Porque você senta ali, você lê um livro, você vai saber citar a sua evidência, a sua referência, né? Mas aquele feeling do que está acontecendo, como lidar. Eu falo que eu cresci muito porque, assim, realmente o Murilo foi meu irmão mais velho dentro da medicina, assim, porque eu acho que eu dediquei muito tempo na época do HDT ao hospital e, nossa, eu cheguei, assim, neném ainda, né, de coisa do Murilo chegar e falar assim, isso aqui não tem por que brigar, né? Não vai mudar. Ou isso aqui mais tranquilo. E essa malícia, assim, né? De lidar com o hospital, de lidar com a vida, às vezes com o paciente, né? Não, aqui tá certo, mas tem um caminho que tá certo e tem paz também. Também dá para seguir por esse, sabe? Tem lutas que merecem ser lutadas, outras que a gente já perdeu, né? Que não tem como lutar. Aí, eu falei do Epicteto mais cedo. Epicteto. Se um problema tem solução, não há do que se preocupar. Se ele não tem, tampouco. Aquele tema que a gente estava falando vai ser exatamente isso. Vai ter um podcast, pessoal, não deixe de seguir para poder ouvir, exatamente para discutir essas nuances da medicina. Nada a ver com medicina e ciência em si, mas a parte não médica, né, da discussão da medicina. Né? Isso é fantástico. Que, na verdade, faz parte da médica mesmo, né? O médico é um filósofo. Acho que tá intrigado, mas eu falo assim, não é aquela parte de discussão de ensino específico sobre uma doença e etc. Deixa eu, assim, só... É interessante que o Rafa falou algumas vezes sobre medicina baseada em evidência, e aí que a gente está indo para uma área toda filosófica. E tem uma coisa que me marcou muito, e que eu sei do qual você gosta muito, né? E todos nós admiramos, que é o professor Selmo. Tem uma fórmula dele... Gênio. De um dos livros que ele publicou, que ele fala que uma medicina de qualidade, clínica, né? A arte clínica seria a medicina baseada em vivência associada à medicina baseada em evidência, né? A gente fez uma camiseta para ele, né? Exatamente. Para quem não sabe, eu também fiz parte da Asclep junto com o Matheus. A gente fundou e fez uma camiseta com essa arte clínica e tem pra uma fórmula, né? E a medicina baseada em vivência, inclusive, está ao quadrado. E eu queria dizer que isso não é só vivência dentro da própria medicina, né? Não é só horas de beira-leito, mas vivências outras, o que corrobora é a frase que você há pouco citou. E corrobora com isso aqui também, né? Tipo, eu tive a oportunidade de conviver e conhecer o Rafa, ele ainda era interno. E foi um cara que se destacou desde o primeiro momento. O Ezer, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no HDT. A Mari, inclusive, a gente foi residente... Eu era residente de nefro e você de intensivo. Acho que é R1 de intensivo. Eu acho que era R2 ou 3 de infecto, na verdade.
De infecto. E aí depois Isso, eu fui pro intensivo. de infecto. Aí na hora que eu terminei, aí fui encontrar o Murilo. Não, ele é o intensivista da UTI. Eu, como assim? Que Ele é isso, intensivista? Ele não era infecto? E aí, então assim, as vivências também são sobre isso, né? As relações que a gente cria, e hoje não é à toa que a gente está aqui sentado conversando, e temos tanto em comum e tanto que aprender um com o outro. Então, assim, tem a questão da vivência, tem a questão da evidência, e achar esse meio tempo, achar esse equilíbrio na medicina, na prática, que eu acho que é um grande rolê, né? Eu não vou mentir que hoje que a gente está... Acho que todo mundo aqui está muito na área da gestão também, né? Associado assim, à medicina, mas também tem um pouquinho de gestão, querendo ou não. Sim, sim. Hoje a gente contrata talvez pessoas mais pelo não técnico, né? É óbvio que a gente acha que o técnico é um pré-requisito específico, mas pelo não técnico do que pelo técnico. O nosso mestre João fala muito isso, né? É um critério muito evidente a gente ter que procurar pessoas, mas isso é pauta para outro podcast. O João vem, ele vai falar isso em outro momento com outras pessoas, e o foco hoje aqui é a gente lapidar um pouquinho as nuances da dengue. Então a gente queria saber um pouquinho das novidades, o que tem, a gente discutiu um pouco o que engloba a dengue nesse 2024 aí. Antes de tudo, assim, já avisando o Murilo, que chegou completamente estudado aqui, revisado, com uma né? cola gigantesca aqui. Se você quiser saber muito mais sobre dengue, a dica é estude, né? Entre no Ministério da Saúde, estude, entre em qualquer outro lugar, no IDSA, não vai ter muita coisa, porque é até um ponto que a gente vai tocar, mas o papo aqui hoje não é para ser tão teórico assim, né? Eu quero começar já fazendo uma provocação. Provocações. Mestre Abunjan. O que é a vida? Inclusive, O que é a Ele vida? já vai mandar. O que é a vida? Murilo. O que antes é a da dengue? sua provocação, Ézer, só para continuar, o manual do Ministério desse ano tá muito legal. Tá bem Então, completo. quem quer ver mesmo a parte técnica de dengue, é obrigatório ler o manual do Ministério da Saúde. Eu até mandei no grupo dos residentes essa semana. Tá aqui o manual de novo. Só não precisa ler quem for médico lá na Rússia. Então, no resto tudo é para ler. É exatamente o meu ponto, assim, né? A gente fica, às vezes, né, não muito preso, mas é porque quem faz mais estudo, essas coisas, e realmente funciona a favor de estudo, é New England, né? É JAMA, é John Hopkins, é Massachusetts, etc. Por aí vai. Aí os caras falam de Lyme, né? Claro, não falam de Chagas, e a gente não valoriza o Jofre aqui, né? Da nossa faculdade aqui, né? De Goiás mesmo. E dengue, né? O Ministério está fazendo um trabalho muito bonito dessas revisões, porque, querendo ou não, é uma doença de país tropical, né? Coincide, assim, de alguns países tropicais serem países que passam por mais dificuldades, né? Falta estudo ou falta lugar para a gente pesquisar, ou tem e a gente não sabe onde é que está indo? Como é que é essa história? O que você acha em relação disso? Ou é a gente que tem que pesquisar e a gente não está pesquisando. Eu acho que essa é a grande provocação. Então, primeiro, acho que é importante a gente entender que sim, trata-se de uma doença predominantemente prevalente e incidente em regiões de clima tropical, subtropical, mas até a questão da mudança climática vem mudando isso. Se não me engano, na década de 70, a dengue era descrita em 9, 10 países e atualmente é descrita em mais de 100 países. Então, a gente vem vendo uma mudança dessa incidência, tem metade da população mundial está sob risco da doença, mas é inegável de que ela é uma doença mais prevalente, mais incidente em regiões que economicamente são menos favorecidas. Isso naturalmente leva a uma... E aqui a gente vai discutir isso em algum momento, provavelmente uma escassez, talvez, de evidências robustas para uma série de questões. E fica a provocação para nós mesmos, né? Que a gente tem a oportunidade, inclusive durante agora um momento de surto, de ter material para estudo, né? Então, por que não nós não encabeçarmos e sermos protagonistas nesse ponto, né? Muitas das evidências em medicina, elas vêm de observações, e para isso não precisa de tanto recurso. Talvez precise de uma iniciativa, uma organização da nossa parte, e, consequentemente, a gente conseguir produzir melhores evidências para que a gente possa conduzir melhor os casos lá no beira-leito. Então, assim, eu tenho essa mesma percepção sua, Ézer. Sem dúvida, doenças, a gente chama doenças, a gente fala muito isso em infectologia de doenças negligenciadas, não estou dizendo que dengue seja, mas, sem dúvida, o fato de ser uma doença que acomete mais regiões de clima mais elevado,
coincidentemente tem uma questão econômica envolvida, a gente tem uma série de oportunidades aí de estudos que a gente ainda não tem. A gente não tem algumas respostas que seriam importantes. Mas isso é legítimo, cara. A gente tem que pensar por aí mesmo. É difícil, né? Porque, assim, é uma doença de origem africana, né? Até o nome vem disso, né? Na verdade, é masculino, né? É o dengue, né? Vem dos sintomas, né? O cara dengoso mesmo. Ele realmente fica prostrado, dengoso, né? Vem daí a terminologia, quando o cara tá dengoso demais, Sim, né? sim, né? Realmente essa etimologia mesmo. Aí é difícil, né? Igual... Poxa, ele vira um cara preguiçoso, né? Assim, já só, é um cara... Só quem teve pra falar, né? Só que consome. sim. Vontade de bater, o mesmo né? problema que a gente Quem tem com fala o que é Jeca Tatu, dengoso. né? Vira caricato, né? Assim, poxa, por que eu vou atrás dessa moléstia aí que deixa o cara mole, preguiçoso, dengoso, de uma região subsaariana, né? Que já não tem tanto interesse assim. Pra que estudar isso? Interessantemente, você vai levantando a bola, eu vou jogando algumas Essa é a coisas. intenção. Interessantemente, existem uma série... A gente sempre fala disso em doenças infecto-contagiosas, da relação do hospedeiro com o parasito, enfim, tem uma série de questões imunológicas associadas. Mas, inclusive, por essa origem que você citou, populações africanas têm melhor prognóstico na dengue, têm doenças menos graves, são populações, entre aspas, mais protegidas, inclusive, para doenças. Talvez até por questões aí de exposição e de seleção natural, geneticamente eles são mais protegidos. Isso acontece com outras coisas, né? Assim, se eu não me engano, teve aí uns relatos de HIV em pacientes infestados e não infectados lá, né? E por aí vai. Me corrija se eu estiver errado. Não, mas eu acho tem que questões genéticas associadas, existem subpopulações que têm alterações específicas, inclusive em ligadores da membrana celular, em que tem uma proteção natural, por exemplo, a infecção pelo vírus da imunodeficiência, né? Isso acontece. Existem a gente chama que são controladores de elite, enfim, tem uma série de nuances aí, eu acho que a gente não vai muito para esse lado, mas essa questão genética é muito importante em qualquer doença infecto-contagiosa mesmo. E nesse perfil do paciente dengoso, uma coisa que a gente, como médico, sempre escuta e recebe o questionamento é questão de meu funcionário teve 6 vezes dengue, é possível? 6 vezes não. Até 4 vezes seria possível, porque a gente tem 4 sorotipos de dengue, né? O dengue 1, 2, 3 e 4 descritos. Tem o dengue 5, assim, né? Que tá meio... Tem uma discussão sobre isso, mas o que a gente tem Entendi, hoje clássico é 1, 2, 3 e 4. Então, até 4 vezes é possível. E tem a questão também de que quando o cara tem dengue, o paciente recebe, né? Tá ali diagnosticado com dengue, teve dengue evidenciado em exame, porque muitas das vezes existe o paciente que recebe o diagnóstico clínico de dengue, mas não foi formalizado através de nenhum exame, né? Então, às vezes, nem era dengue. Tem essa possibilidade de ter esse quantitativo ativo várias vezes, mas é porque não foi feito nenhum exame. Mas a questão de que quando a pessoa ela tem dengue, ela fica um tempo imune ainda. Sim. Existe uma imunidade, a gente fala anticorpos heterotípicos, existe, logo após a dengue, uma população lá de linfócitos que confere uma certa imunidade. Isso, com o tempo, tem uma tendência à queda. Para aquele sorotipo específico, cada vez aquela população de anticorpos que foi produzido, cada vez fica mais específica para aquele sorotipo específico. E aí entra aquela nuance, inclusive, de que a segunda, ou terceira, ou quarto episódio de dengue tem potencialidade de ser, inclusive, mais grave, né? Então, existe uma imunidade inicial ali pela doença, mas depois fica muito específica para aquele sorotipo e daí tem algumas implicações, inclusive na dengue grave, que em algum momento a gente vai conversar. Então vamos pro rolê de... Já que o cara é um problema pegar, né? Como não pegar? É um desafio, né? Porque, entre outras coisas, a gente tem hoje o vetor, que é o mosquito, o mais conhecido, a Aedes aegypti. Existem outros gêneros Aedes, mas, enfim, o mais específico é a Aedes aegypti. A Aedes aegypti. E ele está disseminado globalmente, principalmente em regiões de maior concentração de população, em regiões de maior urbanização. Existe também a questão do ciclo rural, enfim, mas aqui a gente está falando especificamente de grandes populações, em grandes centros, com alta circulação do mosquito, e daí, a partir do momento que você tem uma pessoa com a doença infectada, você ali potencialmente tem a possibilidade de propagação da doença em escalas aí, em PG, né?
Então, o que se recomenda hoje é, além de controle do vetor, tem duas ou três grandes intervenções aí. Talvez a principal é a questão da vacinação. Já existiu uma primeira vacina. Atualmente, a gente tem uma segunda vacina que, inclusive, está sendo disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. E tem uma terceira vacina que eu queria aqui ressaltar, que é a do Butantan, está fazendo com uma única dose, que eu acho que é maravilhoso. Que eu acho que, sem dúvida, será a intervenção mais robusta aí quanto à prevenção. E existem outras questões, né, de repelente. Existe estudo, inclusive, saindo na New England, de infectar o mosquito com a bactéria que minimiza lá a infecção pelo vírus. Então, sim, são muitas as estratégias. Mas o que a gente tem hoje de palpável é controle do vetor, e cada um tem essa responsabilidade. O básico bem feito. O básico bem feito. E a questão da vacinação, né? Eu acho que é o mais importante a gente deixar claro a vacina. Nessa questão da vacinação, a gente tem grande dúvida quem tem critério, como é que é a seleção, qualquer um pode vacinar, e é uma discussão que todo mundo vem perguntar, né? Tá. Se você for do judiciário, né? Aí você pode vacinar. Como é que é o tipo da vacina, né? E até é muito interessante para os meus pacientes da NEF, que ainda não tem ainda determinação para os pacientes dialíticos, né? Dá uma explicada aí para a gente. Tá. Bom, eu vou falar em linhas gerais. É uma vacina de vírus atenuado, e atualmente os estudos que validaram a vacina é uma população entre 4 e 60 anos. Quando a gente fala de estudo de vacina, né, teorias vacinais, ela tem uma série de questões, mas assim, primeiro é sobre a infecção e manifestação da doença. Então, ela é extremamente efetiva para a prevenção disso. Existe uma outra questão que é se a pessoa tem a doença, se ela vai ter uma forma grave da doença. Ela também se mostrou efetiva nesse sentido. Por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, tem umas questões associadas a pacientes imunossuprimidos, gestantes. Populações acima de 60 anos não foram estudadas e por isso que de bula da vacina não está validado, mas até inclusive em outros países e até por prescrição médica, inclusive de médico infectologista ou não infectologista, talvez possam ser populações que podem ser vacinadas, mas isso é off-label. É uma vacina segura. Ela influencia no NS1? Porque é de vírus vivo atenuado? Eu vi um pessoal falando que não, mas que ainda não tem estudo, né? Assim, eu não tenho essa informação, para ser bem sincero. O que eu tenho de informação é isso que você falou, que não. Mas eu acho que só a partir do momento que a gente tiver a vacina sendo aplicada, mesmo, né? Acontecendo, que talvez a gente vai conseguir ter essa resposta melhor. Tá? Porque vai ter influência no IgG e IgM, né? Nos anticorpos. Sim, então, até nos testes ali, a gente vai ter alguma mudança, né? Porque eu penso assim, se a gente for pensar, por exemplo, em hepatites, né? Quando a gente tem, às vezes, a ativação, às vezes a gente pode ter alteração lá no HBCAG, alguma coisa assim, né? Então, talvez possa ter essa influência aí no NS1, né? Talvez sim, eu não tenho essa resposta. Até onde eu tinha visto, não falaram que talvez não tinha, né? Mas. Porque existe uma recomendação, até já puxando aí, né, da vacinação, o pessoal estava pedindo essa recomendação para PCR, né? Para fazer PCR dos pacientes, se tiver a oportunidade, em vez do NS1, para fazer rastreio de sorotipo. Sim, né? subgenótipos. Disso, assim, pra gente. É o seguinte, do ponto de vista epidemiológico, de vigilância epidemiológica, entre outras coisas, o que é importante é a gente saber quais são o tipo do vírus da dengue que está circulando, né? Se é o dengue 1, 2, 3 ou 4. Uhum. Então, nos últimos 2, 3 anos, nos últimos 5 anos, a gente tinha dois vírus mais frequentemente isolados, e a gente faz isso por metodologia de PCR, isolamento viral, cultura viral e PCR. Então, a gente consegue, com isso, saber qual que é o sorotipo mais prevalente, mais circulante. Uma das questões, inclusive, de maior vigilância desde o final do ano passado e início desse ano foi a sinalização de que outros sorotipos 3 e 4 estavam circulando no Brasil. Então, é através dessa informação que a gente sabe atualmente, por exemplo, que a gente tem os 4 sorotipos circulando no nosso país. Isso, do ponto de vista epidemiológico, é importante porque envolve, entre outras coisas, essa segunda ou terceira ou quarta infecção que implica, inclusive, no maior risco de gravidade. Então, é por isso dessa recomendação. Tá? E nesse sentido, assim, o Ministério tem alarmado bastante de que nesse ano viria realmente uma endemia monstruosa de dengue, né? Até a gente teve bastante reunião no hospital falando que existia um projeto de construir tendas na porta do hospital para atender a demanda que viria. Até o momento, presencialmente, a gente não teve essa evidência tão robusta de estar vendo muitos pacientes graves, obviamente, né?
Claro que a gente sabe que todo mundo está pegando dengue aí, mas graves, evidente, não. Mas os dados têm mostrado para a gente que, de fato, aumentou bastante a incidência da dengue. E aí, a nossa dúvida sempre é, de fato, você acha que ela tem aumentado ou estava sendo subdiagnosticada ou agora ela está sendo mais amplamente difundido a ideia de notificação da dengue? E a gente vai ver a resposta da vacina, inclusive, ano que vem, quando a gente tiver esses dados para poder confrontar, né? Bom, o que eu penso sobre isso? Assim, acho que só fazendo parênteses, né, que você comentou sobre essas reuniões todas, né, entra aí muito a questão do papel da gestão, né, inclusive nessas situações. Né? A gente às vezes quer negar a questão da gestão, ainda mais na gestão na área de saúde, ainda mais na questão da área médica. Você vê o quanto que é importante a gente ter o dado e, a partir do dado, criar aí estratégias aí de enfrentamento. Isso envolve envolvimento das lideranças, reuniões, estratégias seja de construção de tenda, ou seja de uma triagem com um determinado fluxo muito bem estabelecido no hospital, educação continuada, enfim. Então, só para ressaltar a importância da gestão, inclusive, nisso. Né? Lembrar que dengue é uma doença de notificação compulsória, inclusive na suspeita. Muito provavelmente a gente tem uma subnotificação nesse sentido, apesar de que o ano passado, inclusive, a gente teve recorde de óbitos associados à dengue, a gente não pode esquecer desse dado. E hoje tudo indica que nós infelizmente, bateremos recordes nesse sentido, né? Tanto no número de casos, quanto muito provavelmente no número de óbitos, né? Espera-se, inclusive, um aumento dos números de casos, inclusive nos meses de abril e maio, e janeiro e fevereiro já foi algo... já bateu o recorde, né? Alarmante, né? Exatamente, né? Então, assim, eu acho que existe, sim, sem dúvida, Rafa, uma subnotificação e talvez uma outra provocação aqui para que nós melhoremos os nossos mecanismos, nossas estratégias de vigilância, de notificação, e entendemos da importância disso. Mas, assim, sem dúvida, agora a gente está tendo algo provavelmente sem precedentes aí quanto ao número de casos de dengue. Como que vai ser daqui nos próximos 2 meses, eu acho que só o tempo vai dizer para a gente, mas estima-se, inclusive, de mais de 4 milhões de casos, né? Isso daí a gente só vai saber com certeza mesmo daqui a algum tempo. Murilo, até para quem estiver ouvindo a gente que trabalha lá na linha de frente, né? Porque às vezes a gente que trabalha no hospital terciário, é fácil a gente falar, não, vamos fazer sorologia, NS1 de todo mundo, tal, nananã. Mas o próprio protocolo do Ministério da Saúde, 2024, ele pede para que o caso seja notificado na suspeita, né? E aí a classificação de caso suspeito ele é bem amplo, né? É um quadro febril mais 2 sintomas, né? Que depois você pode falar para a gente. Mas é para a gente ver o tanto que provavelmente isso está subnotificado. Por quê? Por exemplo, um quadro febril com diarreia e vômito pode ser muitas outras coisas. Mas a gente tem que tentar entender qual é o movimento que a gente está vivendo no nosso país, né? Eu falo muito isso. Nós vamos pensar em febre tifoide em plena pandemia de dengue. A gente precisa notificar esse caso como dengue. Era só uma jeca. Mas precisa ser esclarecido, esse caso precisa ser seguido, né? A vigilância epidemiológica precisa visitar, né? Eu sei que numa situação de pandemia isso vai ser complicado, mas a gente precisa notificar para quê? Para gestão. Para gestão de leito, para gestão de serviço, para gestão de cuidado, né? E é por isso que o protocolo do Ministério ele é tão amplo e pede para que seja notificado, e ele até fala que não precisa de pesquisa sorológica, principalmente nos casos leves, né, da doença, né, no grupo A e no grupo B. Só um adendo assim, ó, só para a gente ver. A gente está gravando em março esse podcast, né? Ainda estamos em março. Finalzinho. 2.300.000 casos notificados como casos prováveis, né? Então tem mais do que o dobro de notificação do que do ano passado, por exemplo. Eu vou trazer assim uma provocar outra, né, em relação a isso, assim, eu acho que isso... é a vida. O que é a vida com dengue? O que é a vida com dengue? Eu vejo isso muito acontecer desde a época da faculdade, né? Assim, a gente começa com a matéria de gestão não serve para nada. O SUS, para que eu preciso saber dos princípios organizacionais do SUS se eu preciso saber fisiologia? Não são tão importantes quanto, mas a gente acaba vendo um menosprezo desde a época lá de dentro da faculdade. A pessoa não sabe, não está nas aulas de gestão, a pessoa não está nas aulas de metodologia, isso não vale a pena, isso não tem por que estudar. E o Paulinho sempre fala isso, o Dr. Paulo Miranda, né, na verdade,
Um amigo meu, ele sempre fala assim, o cara ruim, ele sempre vai existir. E ele sempre vai ter palco. Deixa o cara bom também ir para esse lado. Muito engraçado, né? Porque o cara na faculdade que fala que quer ir pro lado da gestão, ele é quase que ridicularizado, né? Bom, eu queria daqui a pouco voltar no que a Mari falou, porque eu acho que é muito importante essa percepção do... Estamos no momento de um surto, de um aumento no número de casos. Tudo é dengue. Por um lado, a gente, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem que pensar como tudo sendo dengue, ainda mais como febre sendo talvez o sintoma que vai nos guiar nesse primeiro momento. Mas muito me preocupa também, e a gente viveu recentemente uma outra pandemia, de comprar tudo como sendo dengue e nesse bolo aí a gente perder diagnósticos importantes. Mas eu acho que a gente tem que chegar aí. Agora, só um adendo, eu devo ter falado pandemia por conta do costume. Não, não preocupa não. Mas de assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, tá, Mari? Se você quiser falar disso. Mas eu queria falar um negócio seu, Iser, que eu tive uma oportunidade de uma discussão sobre isso recentemente, em que eu falava de coisas que eu havia aprendido no último ano no trabalho em que eu estava inserido. Numa delas, eu coloquei de um lado assim, um médico hipocrático, um médico do ponto de vista romântico, ideal e tudo mais, que eu sempre respeitei esse, como se fosse um versus um médico que eu comecei a chamar de médico corporativo, médico do ambiente corporativo. Né? E a gente tem que entender que uma coisa não anula a outra. Isso. Muito provavelmente essas duas coisas vão ter que se entremear. E aí entra a história da gestão, e entra a história da política, talvez, entra a história... enfim, muitas desdobramentos disso daqui. Mas o fato é que cada vez mais a gestão, a política faz parte do nosso dia a dia. Ela define uma série de questões. A gente tem que ver realmente que boas pessoas devem ir para esse lado, sim. São as lideranças que tomam as decisões que, inclusive, vão impactar no beira-leito no final das contas. E isso é uma realidade, assim, eu concordo plenamente contigo, assim. E hoje, mais cedo um pouco, quando o Rafael falou assim, nós todos temos um papel de gestão, e, de fato, primeiro a gente faz a gestão da nossa vida, faz a gestão da nossa profissão, da nossa casa, do nosso núcleo familiar, depois disso a gente faz a gestão do nosso trabalho, lá das nossas horas, do que são os nossos projetos. E depois isso vai caminhando, isso vai sendo escalado até a gente ter, eventualmente, uma oportunidade de ser gestor da nossa área de saúde ali que a gente trabalha. Mas, para além de tudo isso, a gente tem que cada vez procurar formação nisso, procurar conhecimento técnico, existe teoria, existe formação específica para isso, e a gente não pode negar isso, né? Porque volta no começo da nossa conversa, né? Por que a gente não faz tanto estudo? Ué, o cara não sabe nem quando notifica. Quem notifica? E é o mesmo que cobra. Falta nesse 1. Ué, mas se você não notifica, não tem como a gente vai mandar. Muito porque a Mari falou, assim. O momento epidemiológico nosso hoje é que a gente deve ter a suspeita de dengue aumentada em toda e qualquer situação. Né? Em qualquer síndrome febril, a gente tem que, inclusive, pensar em dengue. Existe, inclusive, dengue sem febre. Ponto de vista epidemiológico não é relevante, mas existe dengue sem febre. Mas, assim, frente a qualquer síndrome febril, a gente tem que pensar em dengue. Daí, a gente tem que pensar uma série de questões. Assim, toda febre eu vou notificar como dengue? É um ponto, né? E se você for pensar em todos aqueles sinais e sintomas lá que o próprio Ministério da Saúde propõe, a gente vai ter provavelmente de 10 pacientes que visitarem um setor de emergência, 8, 9 deles eu vou conseguir enquadrar nesses sinais e sintomas e eu teria de notificar como dengue. Aí entra a questão do trabalho e da questão do RH. Eu tenho RH para notificar tantos casos? Aí entra a gestão de novo, né? E esse planejamento todo. Mas se a gente conseguir entender da importância disso e que isso depois vira um dado, isso depois vira argumentação, inclusive para ter um NS1, inclusive para ter mais estudo ou para ter qualquer outro desdobramento nesse sentido, a gente só tem que entender que isso nós fazemos parte, nós somos um dos elos da corrente que deve estar lá interligado e tem a sua importância para que, no final das contas, a gente tenha um sistema de saúde adequado. Né? Então, assim, do ponto de vista epidemiológico, eu tenho que, sim, pensar dengue frente a qualquer síndrome febril com sinais e sintomas lá específicos. Mas muito me preocupa isso também, sabe? Nem tudo é dengue, os que não são dengue. Então, talvez uma das coisas, e aí talvez entre também a questão até do POCUS, nesse auxílio nosso, como uma ferramenta aí de auxílio diagnóstico, de um quinto pilar do exame
físico, para que a gente consiga fazer diagnósticos diferenciais nesse meio tempo, tá? Mas aí acho que é até um ponto assim, interessante da questão da atenção primária, né? Assim, a atenção primária, ela também é negligenciada pelos próprios médicos, né? Assim, a gente vê muito a famosa frase: vou formar, já que eu não vou fazer nada, vou para um postinho. Pô, ali tem que ter um cara que manja muito de clínica, né? Sim. Ele tem que ser muito bom de clínica ali. Tem que ser muito bom Muito bom de clínica. Aí tá indo uma pessoa que, por se considerar desqualificada, ela escolheu estar ali. E isso acontece muito. E aí, o cara vê, por exemplo, febre e não consegue pensar em outras coisas. Não consegue pensar, às vezes, nem chikungunya e zika, que ainda tá aí, Que né? é uma Assim, arbovirose também, faz diagnóstico diferencial. sim, e tá com os diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, acho que a gente tem uma dificuldade até estrutural aí em relação à parte de formação médica, em como lidar com essas doenças, porque é bonito você virar e falar que fez um diagnóstico de artrite reumatoide, é bonito você virar e falar assim, nossa, era lúpus, é bonito você olhar e falar, olha, um choque cardiogênico com May-Cefert, etc. Mas parece que o pessoal fala assim, é só dengue. Né? Complementando com o Rafael, eu tive alguns casos de dengue grave nas minhas UTIs. Assim, grave mesmo, assim, sabe? Pessoa chegar em choque mesmo, chocada, a gente ter que reverter. E, poxa, será que não teria tido um outcome ali melhor se tivesse sido bem hidratada, com manejo de fluido melhor? Sem dúvida, mas acho que tem um aspecto cultural, mas vai mudando com o decorrer do tempo. É igual a medicina família e comunidade, hoje Graças a Deus existe. né, já é uma residência, já é muito bem estruturado. A gente vê isso na medicina de emergência. A gente já tem a nossa primeira residência de medicina de emergência aqui em Goiânia, lá no Hugo, e é uma residência nova, né? Sim. É uma especialidade nova. Teoricamente, nos Estados Unidos, é uma das especialidades mais Brilhantes, bem assim, quistas, pelo fato de que o médico da emergência, o médico que está na porta, ele tem que ser o melhor médico, aquele cara que vai Sim. receber esse paciente, se ele não souber manejar ele, a mortalidade vai aumentar. Mas eu acho que isso vai se lapidando com o decorrer do tempo. Acho que nos próximos anos esse perfil tende a mudar, e esse preceito aí, né, de que realmente existe essa ideologia de que não vou fazer nada, vou dar plantão, não vou fazer nada, vou ser o médico do postinho, vai mudar isso daí. Eu acho que você foi muito feliz que você falou, Rafa, é uma questão cultural mesmo. Existe, na minha época, que esse cara velho falando, né? Na minha Tem época... um meio de ficar velho por conta disso, exatamente. ficar falando essas coisas. Tinha essa questão, assim, de que a partir do momento que você não era tão bem sucedido como médico, você faria um plantão ou você trabalharia com medicina O que é de saúde? sucesso para você? O que é sucesso para você? Mais uma Mas provocação. Isso tem que mudar, e isso, ainda bem, né, felizmente, está mudando, né? Então, deixar bem claro aí sobre a residência de medicina de família, residência de emergência, e nós, inclusive, devemos ser promotores dessa mudança E a gente cultural cai mesmo. de novo no podcast que a gente já está fazendo propaganda, né? No podcast que tem que vai acontecer. acontecer, né? A nossa convidada precisa vir o quanto antes. Educação médica está mudando. Sim. Exatamente. Isso Não aqui- serve mais o cara que não quer ser mais, que ele não quer ser além. Não vai caber, essa pessoa não vai mais caber no mercado. Né? Porque, assim, para trabalhar no PSF, precisa ser o médico de família e comunidade. Ele é o ator principal ali naquela Exatamente. unidade. Ou pelo Para menos trabalhar na levar a sério, emergência. né, aquela situação. Não pode ser tipo um bico. Eu acho que como intensivista também deve ver isso. Acontece com a regulação. Né? Lógico, a gente tem ótimos médicos nas regulações, mas você ainda escuta aquela coisa assim, vou para regulação para estudar, porque eu não tenho que lidar com... Oxe, é quem tem que saber qual é a gravidade, é quem tem que saber classificar o paciente, e entra até na questão da dengue. Como é que você vai olhar para o paciente e falar assim, dengue grave, se você não sabe classificar? Você vai mandar esse cara para UTI para como? Né? Eu acho que essa questão cultural impacta muito no que a gente está falando aí, né? Assim, da dengue, acaba tocando em todas essas nossas epidemias aí, mas... Poxa, cadê... Assim, volto a falar porque eu vejo isso dos pacientes também. Quando a gente tem, às vezes, algum óbito relacionado à dengue, né? Até os pacientes falam assim, mas... eu estava vendo isso, uma reportagem aí, a familiar indignada, assim, não, mas não deve ter sido feito tanta coisa. Será? Ou será que a pessoa realmente, assim, só não enxerga a dengue como uma doença grave? Porque a gente também não passa isso. Legal aquele meme, né? ia Não é falar Covid, agora. é só dengue. É só dengue. Graças a Deus não é Covid, não. É só dengue hemorrágica. O meme. Como assim, gente? Só dengue hemorrágica. A própria população não tem noção da gravidade da doença. Você Eu acha acho que falta, o seguinte, assim, política sobre isso? Assim, falta governo mostrar e... Porque eu vejo tanta propaganda, vai mas... entrar de novo na questão de educação, Ezer. A gente tem que entender que também a nossa população é muito mal educada. E a percepção e o discernimento de uma série de coisas requer informação, né? Requer educação. Então, da mesma forma aqui, fazendo uma autocrítica, né? Que nós, enquanto
aqueles detentores de conhecimento técnico temos as nossas ignorâncias e fazemos uma série de julgamentos e pré-julgamentos equivocados, imagina a população que talvez não tenha oportunidade, não tenha tanto conhecimento formal. E o pior, né? A gente tá vendo que a gente achava que faltava era informação, né? E a gente tem informação demais agora. Informação demais. A gente tem que vê selecionar a informação. Conhecimento não é igual a informação. Né? E eu acho que aí é o ponto em que entra o médico, entra a gente como formador de conhecimento. Mas é tão difícil, sendo que até dentro da medicina a gente está difícil de chegar nesses conceitos. Né? Eu trouxe esse ponto da vacina, da prevenção, até para fazer uma crítica. Pô, vai fazer sorinho, vai fazer soro de imunidade, vai fazer... Já começa pelo termo dengue hemorrágica. Usa isso mais, Murilo? Como é que tá? Cara, Por que a gente... Excelente. Fala-se muito, porque, né? Lá no hospital a gente conversa muito, né? Dengue hemorrágico, porque a população fala dengue hemorrágico. Mas essa terminologia caiu por terra já, né? Exatamente. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque manifestações hemorrágicas, síndromes hemorrágicas, sem dúvida conferem um caráter de gravidade, de maior risco de morbimortalidade na dengue. Mas nem toda dengue precisa necessariamente ter sinais e sintomas de sangramento para ser considerada uma dengue grave. Né? Então, assim, a dengue hemorrágica restringe muito a percepção de gravidade da dengue, e a dengue grave traz aí, né, que não só manifestações hemorrágicas, como muitas outras que de fato que caracterizam dengue grupo D ou dengue grave. Então, assim, é muito, muito importante você falar isso, Rafa. A gente não deve utilizar mais essa terminologia. Lembrar que a gravidade de dengue está associada a uma série de outras questões e não somente a questões hemorrágicas. E uma coisa eu queria trazer disso aí que você está falando, Murilo, porque para estudar, né, me preparar para o nosso podcast, primeiro eu fui lá no manual do Ministério da Saúde, a gente fala isso no hospital, que a gente não chama de dengue hemorrágica, né, a gente classifica de outra forma. O nosso manual ensina dessa forma, como você está falando. Aí eu falei, vou além, vou estudar um pouco mais. Fui no UpToDate. E lá no UpToDate ele ainda chama de febre hemorrágica, de dengue hemorrágica. Então, a gente volta para o nosso questionamento lá do início. O que a gente está contribuindo com a literatura internacional, entendeu? Porque a nossa Bíblia aqui, né, que traz resumos muito bons, né, lembrar disso, que o UpToDate são resumos, né, não é literatura, ele é um resumo da literatura. Ele traz como dengue com febre hemorrágica, né, ele fala dessa forma. Então, o próprio UpToDate não está seguindo a nossa percepção, porque a gente vive dengue. Né? Ele não vive dengue, a gente vive a dengue e tem essa percepção de que se a gente continuar chamando de dengue hemorrágica, a gente só vai se alertar para a gravidade na hora que vermos o sintoma hemorrágico. Né? Então, nós não estamos contribuindo para a literatura. Nesse ponto, eu acho que o que fica... Eu sou um adepto, uso praticamente todos os dias o UpToDate, essa plataforma. Mas é também a questão de onde escolher as nossas referências, né? Quais são as nossas referências para determinado assunto, né? Então, sem dúvida, o UpToDate é extremamente rico para uma série de questões e assuntos, mas para outros, talvez a gente precise procurar outras evidências aí. A gente tem problema dentro do Brasil, por exemplo, com classificação de chagas. Não precisa ir muito longe. Né? Depende do lugar que a pessoa está estudando também. A gente tem um residente nosso que é o Murilo, quem não sabe, ele é supervisor da residência de medicina intensiva. Uau. Exatamente, eu tenho essa tarefa de uma responsabilidade, né? A gente fala muito sobre isso, né, Rafa? Nós somos responsáveis, entre outras coisas, pela ajudar na formação dos nossos médicos especialistas daqui de poucos anos, né? Então, um cargo que eu tenho muito orgulho, mas é de extrema responsabilidade, e juntei com a Rafael, a gente encara esse desafio aí. Essa bucha. Mas a gente tem um residente lá, o Caio, que ele não faz mais do que a obrigação dele de ser um bom residente. Ele é um excelente residente. E ele fez na Rússia medicina. E ele fala pra gente que lá não se discute dengue. Exatamente porque não é o perfil de se ter, né, dengue lá. Que era uma abazinha da aula da medicina lá, falando, existe dengue, isso, enfim. Né? Então, a gente tem que entender também que as nuances mudam dependendo do perfil do lugar. E eu lembrei de uma coisa que, não sei se foi a Mari Soizer que falou, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, que para você ser um bom médico, você tem que conhecer as doenças endêmicas do seu país, da sua região, né? Não sei que momento que eu lembrei de falar isso, mas eu queria deixar isso claro, porque para qualquer médico, seja ele
que é da Unidade Básica de Saúde, lá, que faz medicina de família e comunidade, seja para um médico intensivista ou de outras especialidades aí mais... de subgrupos menores. Ou generalista que qualquer não tá em médico, nada né? ainda, né? A gente discutiu isso há pouco. É muito importante ser a gente discutiu saber em outro podcast nosso falando sobre POCs, de que o médico tem que saber o básico. Exato. E as doenças endêmicas do seu país, elas são Sim. o ponto de partida. Eu tenho muito contato com a medicina americana, né? Por causa da minha família, essas coisas. E assim, cara, o cidadão sabe tratar Lyme lá. Vamos discutir a CLS aqui, BLS. Lá existe uma educação continuada Sim. escolar sobre o BLS, entendeu? Sim. Então é outro perfil de ensino. Se não me engano, né? é no aeroporto de Chicago que tem as melhores taxas de retorno à circulação espontânea. Tem ideia em todo lugar. Então assim... Ideia em todo lugar, as pesças sabem usar. O melhor lugar para você ter uma PCR é provavelmente no aeroporto. no aeroporto de Chicago. Fica a dica. Voltando aqui para essas diagnosticações da dengue, me fala um pouquinho aí, que é uma dúvida que todo mundo tem, e a discussão que a gente vê de pedidos errôneos de exames, né? Quando pedir a sorologia, quando a gente pedir o NS1, como é que a gente vai fazer essa abordagem inicial nesse paciente que chega pra gente no pronto-socorro? O cara chegou lá, a gente passou pela essa parte assim, ele tentou fazer prevenção, não deu muito certo, acabou pegando a doença e agora chegou. E aí? Aproveita e engata de sinais assim. Porque hoje, de diante de gravidade. todos esses sintomas que tem, até que se prove o contrário, esse paciente ele tá com dengue. Exatamente. Né? É igual o cara do dor torácica, até se prove o contrário, ele tá infartado. Agora, nesse perfil, até se prove o contrário, ele tá com dengue. Bom, então, o que inclusive o Manual do Ministério da Saúde recomenda, né? Então, um paciente com febre e com uma série de sinais e sintomas, eu vou trazer aqui alguns deles, né? Cefaleia, dor retroorbitária, racho cutâneo, náuseas, vômitos, o que mais? Artralgia, mialgia. Então, eu penso muito em dengue como uma síndrome febril associada a sintomas inespecíficos, multissistêmicos. Geralmente, na dengue, a gente não tem um sinal de sintoma muito localizatório. Assim. Então, frente a esse paciente, a gente vai fazer suspeita de dengue. E daí entra a questão, e talvez aqui isso é um dos pontos mais importantes, é tempo de sintomas. Né? Então, dengue, via de regra, é só lembrar que 75% dos casos de dengue ou são assintomáticas ou são oligossintomáticas. O paciente nem vai te procurar no atendimento médico. E talvez aí daí venha tanta subnotificação também. Né? Cerca de 25% dos casos é que vão ter esses sinais e sintomas, o paciente vai procurar o atendimento médico. Então, do ponto de vista clínico, isso fica mais pronunciado. Daí a gente tem que ver isso, para mim, guia muito as minhas condutas da dengue, é tempo de sintomas. Então, a dengue ela é dividida em 3 fases, basicamente. Essa fase inicial dura, em média, 3, 4. Tem referências que falam 5 dias, 6 dias, mas, em média, 3, 4, 5 dias, que vão ter esses sinais e sintomas que a gente descreveu há pouco. Depois disso, alguns pacientes podem evoluir ou não para uma coisa que a gente chama de dengue a fase crítica, né? A partir do 4º, 5º, dependendo da referência, 6º dia de sintoma. E daí que aí é um momento, inclusive, que coincide com a defervescência, o paciente para de fazer febre, geralmente, em populações adultas. Na população pediátrica, por vezes, eles mantêm fazendo febre, mas na população adulta, classicamente, é o momento que o paciente para de ter febre. E daí é o momento que a gente vai se preocupar mais com a hemoconcentração, vai pensar muito na fisiopatologia da doença de extravasamento, endotelite, etc. E daí que o paciente vai ter as complicações e, potencialmente, ele tem uma dengue grave. Dito tudo isso, por que eu falei isso? Né? Via de regra, esse paciente procura a gente no ambiente de emergência, principalmente, ou até em consultório, na fase inicial da doença, principalmente trazido pela febre. E eu entendo esse momento como um momento de oportunidade. Oportunidade de notificar, oportunidade de diagnosticar o paciente, oportunidade, talvez mais importante, de orientar dele do tratamento, que é basicamente com hidratação, e orientar ele quanto aos sinais de gravidade, inclusive porque ele retorne, apesar da ausência de febre, que geralmente é a defervescência, caso tiver sinais e sintomas de alarme. Né? Então, dividido essas fases clínicas, a gente pensa muito nos métodos diagnósticos. Então, eminentemente, hoje, o diagnóstico é clínico-epidemiológico, mas em ambientes que a gente tem recurso para fazer exame, o que a gente vai fazer? Até o 4º, 5º dia, depende da referência, mas por volta do 4º, 5º dia, a gente tem os métodos de identificação direta do vírus, que o mais conhecido é o NS1, mas eu queria ressaltar e falar que o NS1 negativo, no contexto clínico epidemiológico relevante, não afasta a doença.
E a gente tem outros exames de identificação direta do vírus, como isolamento viral, cultura viral, tem PCR, como você falou anteriormente. Então, isso até o 4º, 5º, algumas referências 6º dia. A partir do 6º dia, a gente tem os métodos de identificação indireta do vírus, que seria por métodos de sorologia, principalmente a questão de ELISA, né? Então, assim, o paciente, dependendo do tempo que ele chega para você com sintomas, por volta do 4º, 5º dia, você pode pedir o NS1, você pode pedir a sorologia, mas lembrando que se o NS1 negativo não afasta a doença, se a sorologia não vier positivo IgM, também não afasta a doença. Então, é saber desses comportamentos e saber dessas questões de especificidade, sensibilidade do método, acurácia do método, que a gente vai guiar o diagnóstico. Se a gente não tem se a gente tem uma sorologia solicitada a partir do 6º, 7º dia, que inclusive vem negativo IgM, a gente pode repetir com o 14º dia. Mas, basicamente, o que vai guiar vai ser o tempo de sintoma, e a partir daí a gente pedir ou uma identificação direta, vou usar aqui o NS1, ou uma identificação indireta usando a sorologia. Basicamente é isso. E só para dizer uma coisa, existem momentos em que, na UTI, a gente, mesmo depois de 4, 5, 6 dias de sintoma, a gente pede NS1 e a gente pede PCR, porque, entre outras coisas, a fisiopatologia da doença, uma das teorias, inclusive de dengue grave, é de viremias persistentes ou viremias elevadas, né? Então, tem alguns momentos ali, principalmente entre esse limbo 4, 5, 6 dias, a gente ficava pedindo os 2 exames, mas sabendo interpretar, sabendo como é que vai ser essa interpretação, assim, o julgamento dos dados aí depois do resultado. Então, assim, a gente chegou na parte, acho que é onde a gente mais ou menos queria ir, né? De sinais, então, de gravidade, realmente o que seria uma dengue grave mesmo para ser... A diferenciação, assim, quando que esse paciente eu vou fazer esse manejo de domicílio mesmo e quando que eu vou internar, né? Perfeito. E se eu for internar, vou internar ele para onde? Aí entra também no que é proposto pelo Ministério da Saúde, que são os grupos, né, que a gente deve classificar o nosso paciente. Lembrando que essa classificação e a revisitação dessa classificação ela deve ser feita de forma periódica. Então, a gente vai ter o grupo A, B, C e D de dengue. A seria dengue, uma dengue sem sinais de alarme, sem sinais de gravidade, que são 2 conceitos diferentes. Em um paciente que não tem comorbidades, em um paciente que não tenha uma vulnerabilidade social, enfim, vou usar o termo que a gente usa, paciente filezinho com diagnóstico de dengue, é aquele que você vai classificar como dengue grupo A. Você vai ter a oportunidade de fazer o diagnóstico, a notificação, etc., as orientações, e é um paciente que você vai conduzir inicialmente em domicílio. Esse paciente deve retornar ao hospital por uma questão de periodicidade, eu não vou entrar nessas questões agora, e deve voltar ao hospital principalmente se ele tiver sinais de alarme, que a gente tem que orientar esse paciente. A gente vai ter o dengue grupo B, que também é uma dengue sem sinais de alarme, sem sinais de gravidade, mas que tem comorbidades, e tem as comorbidades específicas para isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Paciente lactente, gestante, idoso, acima de 60 anos, com alguma outra comorbidade, seja ela cardiovascular, cerebrovascular, renal, tudo que talvez seja de difícil manejo. Então, esse paciente, ele inicialmente, como ele tem maior risco de ter complicações pela doença, uma dengue grave, o paciente deve inicialmente ser manejado no ambiente de pronto-socorro, de pronto atendimento. É um paciente que você vai propor uma hidratação endovenosa no primeiro momento, vai coletar os exames e, a partir do hematócrito e sinais e sintomas de alarme ou de gravidade, você internar ou não esse paciente. Mas, via de regra, é um paciente que fica na unidade de saúde entre 3 e 6 horas, recebe uma hidratação endovenosa, você faz orientação, faz diagnóstico, faz toda a propedêutica ali com aquele paciente e, a partir de sinais e sintomas de gravidade, você opta ou não por internação. Tanto o grupo A... Nesse passo aqui do B que você fala, até a gente tem uma discussão que é assim, o risco social ele entra nesse perfil. Muito. Então, está viável hoje nos postos de saúde a hidratação via oral. Então, às vezes, que esse paciente de risco social, que não vai ter como se hidratar de forma tão incisiva fora de lá, você chegar ali e dá litrões de líquido para ele ingerir mesmo, via oral, né? Exatamente. Aquele soro de hidratação oral, que hoje a gente tem aquelas garrafas específicas disso, que é melhor do que fazer endovenoso e etc., no sentido de viabilidade do paciente, e depois reavaliar ele, né? Tanto o grupo A quanto o B,
O A você pode fazer, inclusive, você deve, inclusive, fazer hidratação via oral no ambiente de saúde que ele tiver lá, seja ele qual for. Então, você coloca lá o soro de hidratação oral para o cara fazer a ingesta. Ele fala até na recepção, né? Exatamente. Antes dele ser atendido, ele já deve ser hidratado na recepção. E entra de novo a questão da gestão de novo aí. Olha a estratégia, né? O paciente chega, ele é classificado pela equipe de enfermagem, a partir do momento que é uma dengue suspeita, aí ela já faz, inclusive, uma primeira triagem, inclusive, com scores disso, inclusive de Manchester, que a gente utiliza prioritariamente, mas em A, B, C ou D, e daí a gente já começa o tratamento dele ali, já na triagem do paciente, né? Então, A e B é basicamente isso. Lembrar da questão da prova do laço, talvez entra um momento aí, daí a gente falar um pouco sobre isso, né? A prova do laço nada mais é do que uma prova de provocação e de investigação de fragilidade capilar. Tem sensibilidade e especificidade baixíssimas, mas ela é mais uma dos dados que a gente utiliza para a gente pensar na possibilidade do paciente poder ou não evoluir com sinais de gravidade ou não depois. Bom, grupo C e grupo D. Então, grupo C é aquele paciente com dengue suspeita, com sinais de alarme. Aí, dos sinais de alarme, os clássicos, né? Dor abdominal intensa e persistente, vômitos persistentes, incoercíveis. Que mais? Me lembrei. Letargia, irritabilidade. Hipotensão postural ou lipotímia. Hepatomegalia maior que 2 centímetros. Sangramento de mucosa. É acúmulo de líquidos, né? E aí entra a minha pergunta para você. Exatamente. O que você acha do ultrassom point of care nessa fase de avaliação do paciente? Acho que hoje, ainda mais com a melhora da educação médica, a melhora da gestão nos hospitais e a disseminação do conhecimento, a gente cada vez, felizmente, tem mais disponível o ultrassom, seja ele portátil, seja ele até pessoal. Algumas pessoas têm a condição de adquirir ali na emergência. Então, a gente tem o aparelho cada vez mais disponível. Tem uma série de cursos que te ensinam, entre outras coisas, a manusear o Você conhece ultrassom. algum deles? Eu conheço o só para saber. Eu inclusive, queria dizer, Rafael, o nome dele. Se eu estiver mentindo, você me fala. Quem foi a primeira pessoa que fez a compra do curso de vocês? Você foi um dos principais. Não, primeiro não foi. Não chega a ser o primeiro, não? Cara, eu acho que não. Tinha uma residente do UGOL, a Fernanda. Acho que ela ficou com um botão de clique, assim, do lado, sabe? Já foi, né? Mas eu deve ter sido, sei lá, os top 10. Deve estar entre os 10 foi primeiros. Foi com bot. Ela comprou com bot. Que adquiriu o curso de vocês. Então, assim, com tudo isso, eu entendo cada vez mais, eu sei que vocês compartilham desse pensamento, que o ultrassom point of care tem obrigatoriamente a gente vai falar ser usado nisso. Agora, já. A questão aqui agora, assim, sendo bem agora direto, Rafa. Eu acho que a gente deve sim utilizar o ultrassom point of care, inclusive na investigação desse paciente. Por mais que ainda falte algumas evidências da gente consiga correlacionar exatamente derrame cavitário, por exemplo, ascite, derrame pleural, entre outras coisas, para a gente pensar em predizer gravidade. A gente ainda não consegue dizer isso com rigor científico, não consegue dizer isso com medicina baseada em evidência. Mas se a gente pensar que, e isso é muito importante, na fisiopatologia da doença, que é uma endotelite, com extravasamento de líquido, com, em última análise, hemorragia, com perda de tônus vascular, quando a gente utiliza o point of care para avaliar derrame cavitário, avaliar sobrecarga volêmica, avaliar sinais de sangramento, enfim, é uma série de ferramentas aí possíveis, a gente deve utilizar tanto no grupo, na verdade, muito antes, né? No A, B, C e, logicamente, no D. Eu acho aqui que faz parte, né? Tá no manual, né? Faz parte dos sinais de alarme ter o derrame cavitário. Né? E a gente que é da era pré-POX sabe da baixa sensibilidade do exame físico para isso. Né? O Ministério traz até raio-x em laurel, né? Que era coisas que a gente fazia bastante, né? Em diversos cenários. A sensibilidade do ultrassom em conseguir ver derrames muito pequenos... De 3 a 9 ml. É infinitamente superior. Então, né? a gente consegue ver lâminas. Que a tomografia é superior que a tomografia. Só para deixar claro. Às vezes a gente consegue ver lâminas lá no espaço de Morrison, por exemplo. Né, então, assim, nesse ponto, mas só para a gente, de novo, assim, respeitar a questão do rigor acadêmico Sim. aqui. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que usar ultrassom, point of care. Agora, a gente sabe que a presença de derrame cavitário tem associação com
alarme, gravidade, prognóstico da doença, mas isso ainda não é muito claro na literatura. A gente não consegue fazer com rigor essa associação, tá? Até porque eu ia complementar, porque, assim, é uma máquina, né? Alguém tem que pensar por ela. Esse derrame é da dengue mesmo? A gente estava começando a entrar no grupo B, né? Que são pacientes com comorbidades. Exatamente. Né? Então, se você pegar o meu paciente, DRC, que faltou na diálise ontem porque ele estava com artralgia da dengue, e aí você pega ele no pronto-socorro e resolve colocar ultrassom nele e acha um derrame cavitário e vai começar a conduzir o paciente com sinal de alarme, veja lá, a interpretação é o cérebro que o ultrassom precisa. Ele não tem cérebro, né? Então, quem está fazendo a avaliação é você, né? Quem está juntando as pecinhas, o ultrassom é uma pecinha dessa história. Né? Eu acho que o ponto principal do POCUS aqui, nesse cenário de dengue, eu acho que é, talvez assim, tentando resumir essa situação, seria 2 situações só. A definição de fluido responsividade e a definição de fluido tolerância. Na hora que a gente for fazer o manejo do grupo C, do grupo B, do grupo D, desses pacientes mais graves, principalmente que acabam indo às vezes para setores terciários, porque quando a gente olha lá, né, é o que a gente está falando agora, antes de começar o podcast, 60 ml por quilo. Poxa, faz 60 ml por quilo de um cara com 100 quilos. Você vai fazer 6 litros para esse cara? Lá no grupo B, você tem gente com comorbidade. E se for insuficiente cardíaco? E se for um cara da DRC, você vai fazer 6 litros para esse cara? Poxa, algumas contas emprestadas do Holiday, né? Lá do Holiday Center da pediatria. A criança às vezes tolera, o adulto às vezes não. Então, peraí. Vou avaliar a fluido tolerância desse paciente. Como? CAVA. A gente tem aquelas 10 situações, né? A gente até tem um artigo lá no Instagram do Descomplica sobre isso. CAVA é sempre... né, sinônimo de hipervolemia, de hipovolemia, tem congestão, tem tolerância ali dentro. Às vezes até uma avaliação de VTI desse paciente. Poxa, ele tem débito cardíaco adequado, eu realmente tive fluido responsividade, ele aumentou em 10% o VTI dele para aumentar em 10% o débito cardíaco para realmente ser fluido tolerante. Eu acho que talvez nesse contexto, onde a dengue, o manejo da dengue realmente seria lindo, né? Nos guidelines eles até citam, né, assim, poucos, mas não tem uma ênfase nisso, né? Eu até te citei, inclusive, na aula da Fernanda, a nossa infectologista, até citei que a gente tinha comentado e que comentaria sobre isso aqui. Talvez por ser uma coisa nova, né? Ou um pouco até distante das atenções primárias, eles não citam tanto POCUS, né, nessa situação. Mas, poxa, basicamente o manejo da doença, da fisiopatologia da doença, é essa determinação de fluido, né? Vou entrar com solução coloidal, não vou entrar, esse paciente tolera mais, não tolera, ele realmente já tá com gesto, não tá? Porque os dados são assustadores, né? Assim, de pacientes que chegam já em congestão, pacientes que evoluem para edema agudo de pulmão, ou que pacientes que são feitos respostas fluidas de forma errada, né? É que a gente estava comentando do básico bem feito, né? As pessoas também não sabem hidratar as pessoas, não sabem fazer expansão volêmica nas pessoas. É aquele artigo do bonequinho do Michelin, né? Tem a parte da ressuscitação, da estabilização e da de-ressuscitação. Frank Starling é o cara que sabe Frank Starling. E saber é uma coisa que a gente bate muito também, né, Rafa? Saber o efeito colateral do remédio que você está usando. Porque aqui na dengue, você falou lá desde o começo, basicamente o remédio da dengue é hidratação. Que entra mas todo remédio tem o seu efeito colateral. Que entra na discussão de, e aí, diurético terapia para dengue? E aí, droga vasoativa para dengue? Entro o mais cedo possível, não entro? E aí? A minha visão de POCUS na dengue ela é muito baseada na evidência do que a gente tem nos estudos, né? Então, a gente até fez uma revisão para poder abordar numa aula do Descomplica sobre dengue e POCUS, que traz isso. POCUS na dengue não serve para triagem de paciente. Então, você não vai diagnosticar paciente com POCUS. Então, o paciente chegou para você, se você fizer derrame ultrassom em todos os pacientes que estão ali no pronto-socorro com suspeita de POCUS, o fato deles terem derrame ou não foi um fator decisivo de que esses pacientes foram diagnosticados com dengue. Sim. Então, fim, a gente não usa. E nem é ideia usar essa, até porque isso não é viável na prática. É clínico epidemiológico, né? Igual o Murilo exatamente, até que o diagnóstico ele é clínico. Sim. O segundo fator é o uso do ultrassom point of care em avaliações específicas. Então, você não vai fazer ultrassom do corpo inteiro do paciente, mas entender pontos que o ultrassom vai te mostrar um possível alarme para esse paciente. Então, a ideia aqui não é triar ele no sentido de que ele tem dengue ou não, mas aquele paciente que tem dengue e eu for avaliar ele com ultrassom
e ele tiver líquido na cavidade, ele é um paciente que com certeza eu vou ter que ficar de olho mais próximo nele. Não é um cara que eu vou mandar para casa e não vou falar mais com ele, é um cara que eu vou falar, o senhor tem que voltar aqui daqui a um tempo para a gente poder reavaliar. E quais seriam esses principais pontos no paciente, né, para a gente poder fazer essa avaliação inicial com ultrassom? Primeiro seria avaliar líquido cavitário. Então a gente avalia derrame pericárdico, derrame pleural e líquidos em outras cavidades, como por exemplo, em volta do rim, em volta do fígado, em volta do baço. São fatores. Um dos marcados... Líquido livre. Literalmente líquido livre. E em volta da bexiga, né? Então, a gente tem que ver isso. A CIT também é outra avaliação. Então, a gente fez um ultrassom generalizado ali na região de abdômen e tórax. Mas um dos marcadores mais sensíveis, no sentido de que a gente avaliar que tem tido com os pacientes, não específicos, mas sensíveis, seria avaliar a vesícula desse paciente. Exatamente. Sim. Aumenta, tem Então, um espessamento da... O paciente que tem vesícula, e muitas das vezes lembrar disso, porque muitas das vezes a pessoa já tirou a vesícula, Sim. então não perde esse critério, mas o paciente que tem a vesícula espessada e tem com dengue, ele é um marcador de um paciente que você tem que ficar mais próximo. Tá, mas espessada quanto? Não se tem no guideline isso bem definido, mas os maiores estudos eles mostram acima de 3 milímetros ali, né? Então você vê um espessamento de um paciente com dengue, que está com espessamento da vesícula, que ele está ali com derrame intracavitário. Não é um paciente para você dar alta e ficar tranquilo. Você vai ficar de uma abordagem mais próxima. Então, é nesse sentido que eu vejo na dengue. Não de triagem, em sentido de diagnóstico, mas de decisão de tratamento e acompanhamento. E aí, depois, é outra discussão. A gente entra na parte de acompanhamento do paciente internado. Um paciente que chega a ficar um paciente dengue grave. E aí, ele se torna um paciente grave. E não um paciente da dengue. Então, todo paciente grave, a gente vai usar o POCUS, no sentido de que vai acompanhar todos os detalhes mínimos possíveis ali do manejo como exame físico desse paciente. E aí o ultrassom com certeza vai avaliar a parte de fluido, de bomba, né? Protocolo RUSH, no caso, Sim. de avaliação desse paciente e entender como é que ele vai evoluir, antecipar tratamento e direcionar alguma coisa mais específica. O incômodo, e aí eu acho que talvez volta para aquela coisa assim, talvez realmente falta a gente ir atrás e fazer isso, é que como que em uma doença que você fala de manejo de fluidos, o próprio ministério passa tão, assim, rapidinho. Ó, existe POCUS também, tá? Se der, faz. Mas peraí, como? O quê? Né? Porque, assim, lógico, nem em todo lugar tem acesso, né? Assim, ver o mundo pelos nossos olhos é muito fácil, né? Mas, assim, se você tem, cadê? Né? Assim, o que a gente faz? Que eu acho que é isso que a gente está tentando fazer. Cara. Eu fiquei feliz isso que eu ia te falar, Izzy, porque, assim, eu entendo o que você fala, concordo, mas aí eu vou te falar assim, escrever uma diretriz, ela fala para populações tão distintas. Não, sim. Entendeu? Sim. Então, É o que eu falei assim, de ver com nossos olhos. Exato, a gente é enviesado. Exato. É porque assim, ele poderia falar assim, não, você vai fazer termodiluição transpulmonar para avaliar. Tá vendo? É algo que não é real, né? Então, inclusive nesse ponto, quando o Ministério da Saúde traz uma recomendação, inclusive de volume, seja de hidratação via oral ou endovenosa, ou de condução, ou de exame diagnóstico, ou de exames de triagem, enfim, ela pensa em toda a população que ela vai acessar ali através daquela diretriz. É muito difícil escrever uma diretriz, é muito difícil escrever um protocolo para o seu hospital, porque você fica imaginando... É muito difícil escrever qualquer coisa. Você fica imaginando as implicações e as consequências de qualquer coisa que você vai escrever ali, a interpretação das pessoas, é muito complexo, né, balizar isso. Eu acho que a gente falou tantos termos aqui, colocou tantas coisas, que assim, fluido responsividade, fluido tolerância, é uma das que talvez a gente tenha muito mais dúvidas até hoje do que certezas. Dá um podcast inteiro. Dá Exatamente. um podcast? Dá um ano de podcast. Dá briga, inclusive. Exatamente. Uma coisa que a Mariana falou que é importante, né? Por detrás da máquina existe uma pessoa, aí quão bem treinada essa pessoa, quão crítica essa pessoa e qual o discernimento dessa pessoa junto com história, exame clínico, exame físico, ela utilizar o POCUS com critério, com crítica, com expertise. Inclusive com critérios de não, né? Por exemplo, assim, pegou um paciente que é cardiopata, esse cara às vezes está com a cava túrgida, mas será que ele está hipervolêmico mesmo? Vou deixar de fazer... Eu lembro desse dia. Eu sou contra a via cava, né? Eu não queria dizer. O cara que veio para mim falar assim, ó, via cava, a cava dele tá hidratado. Eu dou o que os pacientes falam, dou um pré-infarto. Mas é aquela questão, entendeu? Assim, o quanto esse cara realmente Você já me viu falando isso há 200 anos atrás. Vou deixar de fazer volume para esse paciente num contexto de dengue grave, que agora porque ele tem uma cava túrgida ou não vou. E é um outro ponto, né? O que a gente tem hoje de pedra angular para o tratamento da dengue segue sendo a hidratação. Agora, aí a gente vai discutir depois, assim,
qual seria o trigger, qual seria o gatilho para talvez pensar em solução coloidal, qual seria o trigger, talvez o gatilho para a gente pensar já em droga vasoativa. Lembrando que solução coloidal a gente tá falando de albumina, né? Exato, tá pensando em albumina. Então, assim, aí entra outras coisas que o Rafa falou, que é essa questão do utilizar a ferramenta de forma dinâmica, né? O ultrassom point of care, entre outras coisas, tem essa grande qualidade de ser algo dinâmico, que você vai fazendo avaliações e reavaliações seriadas, e isso, a partir daí, te auxilia. É uma ferramenta de auxílio de tomada de decisão, né? Então, olha quantas coisas a gente está falando. Resumo. Dengue não é tão simples quanto as pessoas falam. Com nenhuma doença né? Mas é muito assim, banalizado a dengue, né? Eu acho que a intenção nossa, assim, de trazer essa discussão da dengue com pox, etc., é justamente isso, sabe? Assim, cara, não é simplesmente tacou volume lá no cara e tá tudo bem, não tacou volume no cara e tá tudo bem também. Poxa, o que mais que dá pra gente fazer de avaliação? O que dá pra gente trazer melhor pra esse cara, assim, com a avaliação complementar, por exemplo, do POCUS? Gente, a gente fala de dengue praticamente todos os anos. E ainda é difícil. E segue sendo muito difícil, né? Então, eu acho... Inclusive, era uma das falas iniciais que eu tinha planejado em falar, é sobre isso. Assim, muito... Até me surpreendeu vocês terem trazido esse tema aqui, mas, assim, é de uma relevância muito grande, né? A gente está falando de uma doença endêmica no nosso país e uma ferramenta que pode ser utilizada, né? Então... Cara, vocês foram muito felizes, inclusive, na escolha desse assunto, desse tema. Inclusive do entrevistado, né? Erraram feio. É porque os outros 5 não puderam vir. Foi escolhido a poucos. Era pré-feriado, né? Pós-feriado, na verdade. Ninguém podia. Aí uma outra coisa, assim, já que a gente passou aí por cima também, falando sobre essa coisa de medicina baseada em evidências, é a questão da albumina, né? Como as pessoas extrapolam... Eu juro, eu cheguei a ler isso assim, nossa, nós usamos pouco albumina. E quando você usa, por exemplo, os critérios do guideline de uso de bilirrubina da CHEST de 2020, que é novo, 2020, poxa... Cara, quantas situações eles contraindicam, ainda está escrito entre parênteses, baixa evidência, baixa recomendação de uso de albumina, né? Basicamente sobra mais de 5 litros de paracentese e pacientes com cardiorenal com suspeita de PBE. Ponto. Mesmo assim, baixa evidência. Tirando isso, quase nunca, nesses pontos muito específicos, né? E como é que... Porque, assim, a gente até comenta, né? A maioria das vezes, para usar albumina, a gente ainda precisa de autorização de diretoria, um hemocomponente, a gente pode ter risco de tralha, de taco, um paciente que já está com problema aí de fluido, responsividades ou tolerâncias. Assim, com medicina baseada em evidências, são poucas as indicações de albumina. Mas, por exemplo, vou usar outro exemplo aqui. A Surviving Sepsis Campaign, chega um momento que ela fala, dependendo do volume que você está fazendo com o seu paciente, você pode utilizar albumina. A própria Manual do Ministério da Saúde e outras evidências sobre dengue, em algum momento chega uma fase lá que você pode utilizar albumina, né? Tem uma série de estudos que já tentou comparar cristalóide com colóide, no caso albumina, com estratégias, inclusive, distintas. Com desenhos de estudo também heterogêneos, que talvez num primeiro momento, a albumina seja superior ao cristalóide, mas que não teve significância estatística depois com o passar dos dias. Então, em resumo, usar cristalóide ou colóide, hoje, aparentemente, não tem alteração de mortalidade, não tem mudança de desfecho. Claro que cada caso é um caso, o nosso paciente vai ser individualizado, é uma estratégia que pode ser utilizada e talvez deva ser utilizada em uma série de cenários de dengue grave. A gente está falando de dengue com choque. Sim. A gente ainda não tem evidência o suficiente para isso, mas assim, é uma das medicações que a gente tem como arsenal que a gente pode fazer uso, tá? Falta uma série de evidências, fica a provocação de novo aí para a gente estudar e ver o que a gente consegue responder dessa pergunta. Mas, de novo, ter muita crítica na hora de usar a medicação. O cara até chegar lá, ele já tem que ter feito o básico. Exato, né? muitas vezes. É isso que eu queria falar, porque assim, primeiro lembrar que a nossa albumina é albumina 20%, né? E a maioria desses estudos, quando a gente vai ler, é uma albumina 5%, então o que a gente chama de solução albuminada, né? Que é a solução... Tem gente que prepara, né? Às vezes faz a preparação. Até o próprio Ministério sugere aqui uma diluição para a gente preparar a solução albuminada 5%,
né? E para quem tiver, né, com o manual aberto aí, né, é até desesperador, porque ele te orienta uma coisa, aí não dá certo. Aí ele te orienta outra coisa, aí não dá certo. Aí ele orienta mais alguma coisa, não dá certo. Aí ele vai para albumina e ele te abandona. Exatamente. Foi essa sensação que eu tive com o manual. Assim, no último do último, tenta albumina. Não deu certo. O Ministério ele te abandona. É a última orientação que ele te dá. Talvez a gente não tenha essas respostas mesmo, talvez né? realmente não tenha o que fazer depois. Agora, assim, vamos supor que é esse paciente, né? Que talvez era um grupo A, foi para um grupo C, você fez as ressuscitações inicialmente via oral, endovenosa, via de regra, e tem estudos sobre isso, em algum momento foi falado aqui na mesa, que via de regra esses pacientes chegam com sinais de hipervolemia, via de regra esses pacientes chegam com o extravasamento de líquido. Tem um estudo que eu vi, que envolveu 200 e poucos pacientes, que depois, ao longo da internação desses pacientes, 80% deles tinham, em algum momento, sinais de sobrecarga volêmica. Até 30% deles tiveram, em algum momento, o diagnóstico de edema agudo de pulmão. Então, é essa eterna balança no tratamento de dengue em a pedra angular, que é a ressuscitação volêmica, a hidratação, versus extravasamento, versus sobrecarga volêmica. Quando a gente chega já no grupo D, esse paciente, via de regra, chega com balanços hídricos acumulados muito altos e fica aquela dúvida, né? Aquele achado, seja do exame físico, seja do exame de imagem, seja do ultrassom point of care, ele é extravasamento ou ele é sobrecarga volêmica? E fazer essa diferenciação é muito difícil. Aí vai entrar a coisa assim, qual é o momento, qual é o trigger, qual que é o gatilho para usar a albumina? Qual é o momento, qual é o trigger para usar a droga vasoativa, por exemplo? Porque hoje a gente poderia falar, inclusive, que dengue grupo D, que é a dengue grave, com sinais de choque e disfunção orgânica, é uma sepse viral. E a sepse viral, a gente cada vez mais... E qualquer sepse, cada vez mais a gente faz estratégias mais restritivas de fluidos e inicia a droga vasoativa mais precocemente. Então, a pergunta que fica, e eu não tenho essa resposta, ninguém tem, talvez, é de que qual é o melhor momento para iniciar a droga vasoativa? Qual droga vasoativa iniciar? Existe alguma evidência, por exemplo, de comprometimento cardíaco? Talvez os pacientes se beneficiem de dobutamina, sim ou não? O ultrassom point of care pode te ajudar nisso? Pode. Agora, tomar essas decisões no beira-leito, elas são muito difíceis. O que a doutora Rô coloca na aula dela só é assim, se você está vendo o paciente realmente em choque refratário e não sabe mais o que fazer mesmo, não hesite em entrar com a droga vasoativa. Ponto. Mas só... Agora, o momento exato... o momento exato... E assim, eu até recomendo de novo, igual vocês falaram no começo, né? Ser humano, ser humano. Se vocês querem estudar dengue, tem um manual, tem uma série de evidências, e assim, a aula da professora Ró está disponível, inclusive, no YouTube, é mandatória, né? Se alguém... Ela é uma baita de uma revisão, uma discussão. Excelente, assim. Ciência e mesmo. né? É a professora Ró, né? Convenhamos. Ela até fala lá, né, que a hipobuminemia no paciente, quando você avalia ele antes, é um critério de gravidade, né? É um critério de preditor, né? Preditor de mau prognóstico. Então, não quer dizer que você vai ter que expandir ele com albumina, mas que é um preditor de fato, né? Então, isso a gente pode discutir, sim. Murilo, até uma pergunta que eu queria te fazer. Essa fase inflamatória de extravasamento, a gente tem alguma evidência de quanto tempo ela duraria? Porque no próprio manual, ele traz uma tabelinha lá no final, lá nos apêndices, né? Mostrando um comparativo do choque séptico com o choque da dengue. Que o choque da dengue seria um choque muito responsivo a volume, né? Um choque mais curto, que você dando as medidas, repondo o volume, ele responde e reverte de forma mais rápida do que o choque séptico. Por isso, talvez, a baixa necessidade de droga vasoativa, né? Num cenário onde tudo está correndo igual ao livro. Né? Mas a gente tem uma evidência de quanto tempo esse extravasamento? Tem um tempo anedótico. Não é anedótico, porque, inclusive, é ele que baliza o tempo de internação na dengue, que seria do dengues grupo B, que são indicados em internação, e dengues grupo C, que são indicados em internação, falam para internar por pelo menos 48 horas. Por quê? Tem uma especulação, talvez algum dado que traga que é entre 36 e 48 horas esse momento em que tem um maior extravasamento, que tem essa maior endotelite, que o paciente tem um maior risco de ter sinais de complicação, de sinais de alarme, sinais de gravidade. Inclusive, na UTI, quando esse paciente, via de regra, ele tem o status hemodinâmico recuperado,
tem melhora do hematócrito. A gente, inclusive, recomenda ficar na UTI por 24 horas, mesmo com o status hemodinâmico dele restabelecido por 24 horas, para ver se ele vai ter um novo sinal de choque, um possível ressangramento, uma possível nova deterioração clínica até a alta da UTI. Então, em tese, 36, 48 horas. E depois disso, a plaquetopenia não é um impeditivo, né? Porque tem muitos pacientes que mantêm a plaquetopenia depois. Né? Na verdade, o que a gente espera é que, inclusive, na fase de crítica da doença do doente grave, talvez ele já tenha até recuperado a plaquetopenia. Tá? Então, o que os estudos mostraram? Plaquetopenia está associado à gravidade, a talvez pior prognóstico, mas também o valor dessa plaquetopenia a gente não tem. Entendi. Então, em momento algum aqui, quando a gente falou de sinais de alarme, sinais de gravidade, que isso fica muito claro, Sim. a gente falou sobre o número de plaquetas. Sim. Eu tenho muito mais medo, e é por isso que eu quero pontuar isso. Assim, os pacientes, por vezes, são internados por plaquetopenia, isso é um erro, é um equívoco, e recebem alta Com outros sinais. com hematócrito Com hepatomegalia maior estourado. do que 2, que ninguém palpou, mas pediu um hematócrito. Então, os pacientes são internados por plaquetopenia e talvez uma dor abdominal ela é negligenciada. E aí entra de novo, é uma dor abdominal, a gente tem que pensar na fisiopatologia da doença, a gente provavelmente está tendo extravasamento, talvez tenha líquido livre na cavidade, talvez o POCO seja um aliado muito grande, inclusive, para eu avaliar essa dor abdominal. Né? Então, de novo, plaquetopenia é um marcador? É um marcador. Mas tem coisas muito mais importantes do que isso. Existia antes uma recomendação, inclusive, de que para você dar alta ao paciente ele ter plaquetas maior do que 50 mil, isso já caiu por terra. Eu me preocupo muito pouco com plaquetas, apesar de toda essa questão que se fala de plaqueta na dengue. Tá? Até porque ele morre por choque hipovolêmico, né? Sim. O choque é hipovolêmico e só me preocupa quando sangue. Então, Exatamente. se estiver sangrando... Então, para que deixe claro, tá, assim, só para a gente passar a régua na plaqueta, né? Não existe indicação de transfusão de plaqueta profilático. Então, se plaquetopenia sem sinais de sangramento, sem comprometimento hemodinâmico, segue. Conduta expectante mesmo. É porque a discussão que a gente tem chegou internado, a plaqueta estava de 30 mil. E hematócrito normal. Então, é isso que eu quero focar aqui. Né? E clinicamente, como é que esse paciente está? Então, é isso que vai decidir ali. E até aquela discussão que vocês tiveram agora há pouco do líquido na cavidade. Então, esse líquido na cavidade é extravasamento ou é uma doença de base? Porque a gente vê muitas pessoas fazerem furosemida para diminuir o risco da cavidade. E ela não é um marcador de que você está descompensando o paciente. Sim. Então, se você vai fazer diurética terapia nesse paciente, a Mari vai falar da parte nefro, então, nesse sentido, se tiver algum derrame cavitário que seja significativo a ponto de gerar uma intervenção clínica no paciente. Então, um derrame pleural que esteja atrapalhando a parte respiratória, um derrame pericárdico que o paciente talvez esteja evoluindo com tamponamento, aí são outras discussões. E muito pouco provável esses derrames vão ser de etiologia da dengue, especificamente. A gente vê mais que está associado a outra doença, que é o paciente que é o perfil grave mesmo, porque ele tem que expandir, mas ele é nefropata, tem que expandir, mas ele é cardiopata, tem que expandir, mas ele tem outras 28 doenças associadas ao quadro, e aí a gente tem que individualizar especificamente o manejo desse paciente. Aí vira assim, mega complexo, precisaria de muitos especialistas juntos para lapidar. Eu acho que o uso do diurético nesse cenário aqui é um dos... Eu acho que eu vou fazer um artigo, os 10 erros do uso da furosemida. Por favor. Por favor. Se ele não existir, né? Vamos juntar e vamos fazer. Mas eu acho que aqui cabe um dos erros. E não só no cenário da dengue, né? A galera querendo fazer furosemida em derrame pleural por qualquer outra etiologia. Às vezes numa cirrose que não está nem... Muitas vezes ele está hipovolêmico e a galera quer fazer diurético porque está com ascite, porque está com derrame pleural e não tem nada a ver. Ele não conseguiu avaliar o contexto clínico do paciente, né? E o diurético aqui, eu acho que ele é mais temerário ainda porque a gente está falando de uma doença que vem com diarreia, com vômito, com baixa aceitação alimentar, né? E que tem, em algum momento, um volume arterial efetivo reduzido. Assim, eu tô falando só da questão extra. de aceitação do paciente. Porque o líquido que estava no intravascular está indo todo para o extravascular. E aí o que você está fazendo é tirando mais líquido ainda do intravascular, dando um diurético para o paciente, achando que o derrame pleural é o maior dos problemas dele, quando, na verdade, ele está completamente depletado do intravascular, né? E aqui, a gente estava falando agora há pouco, né? O POCS
ajuda muito, mas o bom senso ajuda muito mais, né? Você tá vendo um cara que tá vomitando, que tá com diarreia, que tá te falando que não come nada há 2 dias, é lógico que ele tá desidratado. É o nosso mas papo ele tem derrame anterior, pleural. né? É o nosso papo anterior. Mas tem derrame pleural. Mas, gente, é lógico que o cara tá desidratado, ele tá pedindo água, ele tá com a boca seca. É clínica, né? Precisa do Exame POX pra clínico, isso. não precisa de POX. Precisa. Ninguém melhor do que ele falar que tá com sede. Eu sempre falo isso, né? Falo assim, doutora, eu não sei se ele tá desidratado ou se ele tá hipervolêmico, não sei se tá desidratado. Aí eu chego pro paciente e falo assim, você Ainda tá é com idoso. sede? De quebra ainda é idoso, né? Tô morrendo de sede. Se não precisa nem pôr a mão no doente, o doente tá te falando que tá com sede, muito De provavelmente ele quebra tá um idosinho desidratado. que nunca fala que tá com sede, tá falando que tá com sede. E aí eu vou aproveitar o desfecho pra gente falar sobre a ira na dengue, né? Ele não é tão frequente assim, mas na hora que a gente começa a olhar os pacientes graves, os pacientes que fazem sinais de gravidade, ela começa a ser frequente, né? E uma mortalidade alta nos pacientes que acabam precisando de diálise. Existe uma co-infecção, assim, às vezes associada, né, de doenças bacterianas em pacientes graves que descompensam. Já tem uma doença de base junto com a dengue, né? Assim, às vezes acaba fazendo... Diferente de outras doenças, eu não conheço exatamente uma associação de alguma complicação bacteriana com dengue. Com exceção de que o paciente talvez foi internado, ou vai para UTI e tudo mais, e tem uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, um dos grandes cuidados é desses pacientes, inclusive, a gente prevenir até uma infecção relacionada à assistência à saúde. Mas eu desconheço, na verdade, alguma associação assim clássica de uma doença viral tipo dengue com uma complicação, uma superinfecção, uma co-infecção com doença bacteriana. Até porque a gente considera que a dengue seria uma sepse viral, vamos dizer assim. Sim. E esse perfil de paciente, a gente já pegou alguns desses com lactato estourado, com procal estourado, né? E é pela inflamação sistêmica do perfil viral da dengue mesmo, não porque tem um fator... Então, às vezes, mais essa questão de assistência de saúde que acaba chegando. Provavelmente. E às vezes o cara não faz nenhuma infecção secundária, né, para ter a ira. É a própria inflamação sistêmica, né? Aumento de interleucina que vai fazer a ação direta lá no glomérulo e no túbulo para fazer a ira. O que eu, assim... Normalmente é NTA, desidratação... Normalmente né? é NTA, mas aqui a gente tem um agravante na dengue grave que ela pode vir com rabdomiólise. Né? Então, a rabdomiólise também é um fator de ira nos pacientes com dengue. O próprio processo inflamatório da sepse viral, né? E, assim, alguns poucos casos de CHU, de síndrome hemolítica urêmica, fazendo microangiopatia trombótica, né? Alguns casos que foram para biópsia, esses relatos são mais relatos pós-mortem, mais material viral encontrado no glomérulo. Então, tem estudos mostrando que talvez tenha, sim, uma ação viral direta no glomérulo. Pegar esse gancho, assim, lembrar que dengue, como muitas doenças virais, né, na grande maioria das doenças virais, é uma doença multissistêmica, né? A gente pode ter cometimento do sistema nervoso central, existe neurodengue, a gente tem, além do acometimento renal, tem doença hepática, Testicular. tem doença testicular, miocardite. Que a gente não sabe o que faz ainda, Então, né? assim, Mas é uma tem doença que pode, depois, entre outras coisas, ter manifestações em outros órgãos e sistemas. E lembrar, por mais que a gente tenha falado bastante da quadro de hipovolemia, que é um dos marcadores do choque realmente do paciente, lembrar que às vezes o paciente tem uma queda de hematócrito e tem uma piora clínica, né, do choque, principalmente, tem que lembrar que esse paciente também sangra. Então, ele está sangrando em algum lugar. A gente pegou um paciente assim, cara, esse talvez seja um dos perfis mais graves. Um paciente hepatopata, cirrótico, que entrou por hemorragia digestiva alta, mas porque ele estava com dengue, complicou, ele era cardiopata e nefropata. Então, assim, um combo desafiador. O manejo dele foi muito difícil, né? E a questão que a gente vê realmente foi o que a gente chama hoje da medicina do capricho, que é um cara que a gente tinha que fazer alíquotas e reavaliações seriadas com ultrassom beira-leito 24 horas por dia. Então, assim, eram alíquotas pequenas e avaliadas, alíquotas pequenas e avaliadas. Então, o que a gente chama de realmente uma medicina de capricho, que infelizmente não é uma realidade, porque a gente sabe que a demanda é muito grande. Então, que paciente que hoje tem um médico que fica do lado dele 24 horas, o cara da UTI. Todos os da UTI. Mas nesse ponto assim da coagulopatia, sangramento, também eu acho que é importante dizer. Assim. Então, além de comorbidades eventuais que o paciente tenha, é uma doença que na sua fisiopatologia pode ter lá extravasamento, pode chegar inclusive a ter extravasamento tipo hemorrágico. Também existe algum momento que tem um desbalanço aí da homeostase aí que está associado a fatores de coagulação, sangramento, etc. Então, por vezes a gente tem o sangramento, sim, daí vem a história dos fenômenos hemorrágicos na dengue. E, em algumas situações, aí tem a indicação da gente fazer ou hemoderivado ou transfusão de plaqueta.
Então, isso é importante, sim. É um negócio que a gente tem que ter em mente, tem que estar no radar na condução desse paciente. Tem 28 mil nuances associadas ao quadro. O cara que usa anticoagulante, o cara que tem... Tá usando assim, AES, tá usando dupla você vai ver que o guideline do Ministério tem todos esses detalhes. Achei muito bem distribuída essa questão de que ele te mostra. Se o cara é cardiopata e faz uso de AES, clopidogrel, o que você faz, qual que você suspende, quando suspende, esses manejos individualizados que vão ter, assim, de... É aquele paciente que você... Quando é que eu vou iniciar a profilaxia para tromboembolismo venoso ou para lesão aguda de mucosa gástrica? Quando é que eu vou suspender? Então, a gente ficaria aqui realmente... traçando 28 mil perfis, Exatamente. né? Basicamente, Até porque quem pega dengue não é o manual do Ministério da Saúde, é o doente, né? Então aí o doente vem todo com os seus presentinhos de casa antes. Basicamente é incentivar o povo a comprar raquetinha elétrica. Baygon. Ainda vai se ter um estudo disso, você vai ver. Cara, eu acho que a gente tá partindo, acho que esgotamos o tema. Isso. Né? Eu queria dar um exemplo de algo que a gente começou a conversar lá no início, sobre os diagnósticos diferenciais. Porque, igual o Murilo falou, é muito fácil em época de dengue tudo ser dengue. Assim como na época de Covid, tudo era Covid. Né? Então, agora, tudo vai virar dengue. E, nessa semana mesmo, nós recebemos um rapazinho, do qual ele está com diagnóstico de dengue há 4 meses. Sim, ninguém nesses 4 meses parou para pensar que isso estava errado, né? Ninguém parou para pensar que Às vezes ele pegou dengue 4 vezes. Às vezes ele pegou uma por mês, né? Dengue e chikungunya. Na hora que falaram, não, agora não dá mais para ser dengue, acharam a sorologia para chikungunya lá. E ele era um lúpus, com tudo de lúpus. Com tudo. Ele abriu o quadro em dezembro, veio uma sorologia positiva para dengue. As manifestações são parecidas, né? Mialgia, artralgia, exatamente, era isso que eu queria trazer. Febre, se você olha o Slick, derrame cavitário, tudo, né? Ele preenche os critérios. Ele preenche tudo. Racho cutâneo, ele tinha racho malar. Sim. Muita artrite, que você via as articulações inflamadas, né? E tudo. A única coisa que não fechava era a anemia, que era uma anemia hemolítica. Né? Então, que não fecha ali um hematócrito baixo, não cabe na dengue. Mas, assim, 4 meses... Mas, então, eu vou até além. Assim, esse caso ter passado como dengue de primeira, tudo bem. Né? Mas depois de 4 meses... Exatamente. Né? E ele veio encaminhado para a gente como quadro de dengue grave. Na hora que você lê o encaminhamento para o nosso hospital de referência, ele veio como dengue grave, porque ele tinha derrame cavitário. Né? Então, ainda estavam pensando em dengue. 4 meses depois, a última pessoa que colheu a história e pediu a vaga de internação terciária ainda estava pensando em dengue. Né? E na hora que você... É o que a gente sempre fala, né? Assim, aprendi isso muito na minha residência de nefro. É a medicina do banquinho. Né? Você pega o banquinho, põe o banquinho na beirada do leito do paciente e dê o tempo que o paciente precisar para contar a sua história. Né? E eu fiz isso, fiquei 1 hora colhendo a história desse paciente e de uma conversa, nitidamente, não era dengue. Eu tive um professor de semiologia, Luiz de Paula. Esse cara nunca vai sair da minha cabeça. Ele me ensinou a dobrar a camiseta do paciente que a gente ia examinar. Masto-oncologista, lá do Sebron, maravilhoso. Atendi no Araújo Jorge também. Eu lembro de uma frase que ele fez uma vez que foi assim: as doenças difíceis começam nos lugares fáceis. Né? Então é muito interessante, porque a gente olha e fala, não, lúpus é lá no Hugo, no HGG, esse cara passou no seu postinho. Esse cara chegou lá para você falando que estava com dor na articulação e você falou, dengue. Começa lá. Claro. Nessa linha, uma coisa que eu aprendi, eu falo com a HDT, foi para mim uma escola de vida e de profissão. Né? A gente aprende muito a não comprar diagnósticos. Né? Acho que a gente tem que ter essa crítica. Né? Aí vai lá atrás eu contar a história que a dengue é uma doença autolimitada, em média 7 dias, pode durar até 14. Qualquer coisa que foge disso, a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial. E quaisquer coisas que sejam diferentes dessa história natural da doença dentro da própria doença, a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial. Então, lembrar sempre das outras síndromes febris hemorrágicas ou febris ictorohemorrágicas, lembrar de sepsis bacteriana, doenças da reumato. O que a gente já teve de paciente na HDT, por exemplo, que chega com diagnóstico de dengue é uma leucose. Então, muito me preocupa. Neste momento epidemiológico, é racional nós sempre termos dengue como uma das hipóteses diagnósticas.
Mas nesse mesmo momento é racional a gente pensar em diagnósticos diferenciais diante da apresentação clínica de cada paciente, tá? Essa é a minha preocupação. Acho que é um take-home message isso daí, né? Então, assim, sabe que tem chance, grande chance de ser dengue, antes, né? mas lembrar que tem que deixar outros leques abertos. Sim. Até porque olhar pelo retrovisor é muito fácil, né? Porque o cara chegou pra gente aí, depois que ele foi em vários postinhos, já descartaram outros fatores, e a gente tá, mas como é que você não pensou em outro fator, né? É muito fácil. E aí entra de novo, né? Às vezes, o médico outro dia é sempre a médico melhor, do né? dia seguinte, né? Então, às vezes a gente está já no ambiente de referência, ou na unidade de terapia intensiva, mas enfim, no hospital terciário, hospital acadêmico. A gente tem talvez a oportunidade, inclusive, de o paciente ter passado por outros, terem feito outras hipóteses diagnósticas e elas terem sido descartadas. Aí a gente está lá e tem a oportunidade de pensar em uma coisa diferente, né? Eu lembro de um certo coordenador uma vez. Certa feita. Não, mas é aquilo que a gente conversava da espada de Ockham. Exato. Você tentar. Os americanos falam de um jeito mais bonito, né? When you hear gallops, you think horses, not zebras, né? Tipo, quando você ouve galope, você pensa em cavalo e não zebra. Mas você não deixa de pensar em zebra. Né? Assim, e esse cara, normalmente, ele é cortado. Né? O cara que, sei lá, chegou uma pessoa em plena pandemia de dengue e todo mundo pensou em dengue e ele falou, pô, mas será que pode ser lúpus? Aí todo mundo, pode. Que bom que você pensou. Assim, eu acho que é um não exagero para nenhum dos dois lados, né? Você não pensar numa coisa só, você não pensar em tudo, mas eu acho que essa importância de diagnóstico sindrômico, né? Assim, eu fui formado desse jeito. A minha faculdade batia muito nessa tecla de pensa em síndromes também, né? Assim, pô, você tá falando de uma síndrome febril. O quanto de pacientes assim que a gente chegava lá e tinha hepatosplenomegalia febril, a gente ficava, pô, às vezes o cara podia ser 1 milhão de coisas, malária, podia ser leishmaniose, podia ser 1 milhão de trem e que passava, né? E que passava até chegar na gente. Acho interessante, a gente vai até disponibilizar depois nesse sentido um flashcard que a gente fez, sabe? Para poder discutir um pouco esses vieses do ultrassom na avaliação do paciente com dengue. Então, quem quiser depois acessa nosso Instagram lá, a gente vai colocar um post específico disso. Então, vai ser um prazer difundir essa informação nessa fase tão importante do tratamento da sociedade com a dengue. E eu acho que é isso, né? Foi muita coisa. Falamos de tudo e daria para falar mais 5 anos aqui de outras coisas. Não, se a gente for para a área filosófica aqui, meu irmão. Eu tô me segurando, sabe? Eu tô me segurando o tempo inteiro. Calma lá. Mas foi muito bom ter Murilo aqui com a gente, que é rico. Cara, eu só tenho de novo a agradecer a oportunidade. Confesso que eu tava com uma expectativa muito alta, ela não só foi atendida como superada, foi... Não faça isso, venha sempre com a expectativa baixa. Porque qualquer coisa vai ser melhor. Próximos convidados, venham convidados. com a expectativa mais baixa. Mas eu, assim, fiquei um pouco nervoso no começo, mas vocês deixam a gente muito à vontade, assim, é sempre um aprendizado muito grande de conversar com você, Rafa, com você, Mari, Ezio. Vocês têm em mim não só um amigo, assim, mas uma pessoa que tem uma admiração muito grande por vocês e participar desse projeto aqui realmente me alegrou muito. É isso. Até a próxima. Valeu!